As perspectivas globais a nível económico apresentam alguns sinais encorajadores, mas para muitos políticos ainda existe um longo caminho a percorrer. Para aqueles que estão na linha da frente, como é o caso do Fundo Monetário Internacional, o futuro permanece uma incógnita. Para nos falar sobre esta e outras questões, temos connosco a diretora do FMI, Christine Lagarde. Christine Lagarde, many thanks for joining us. My pleasure. We have a saying. Como diz o ditado, na vida há duas certezas, morte e impostos. Agora há uma outra, o clima de incerteza. Será 2013 tão incerto quanto 2012? Going to prove as uncertain as 2012. Different between death and uncertainties that you can do something. Realmente a diferença entre as incertezas e a morte é que as incertezas nós podemos curá-las. Eu acredito que os decisores vão resolver as incertezas, vão encontrar uma solução em 2013 para que se possa restaurar a confiança e os investidores possam continuar a fazer o seu trabalho, as empresas possam lançar novos projetos para que possamos começar a relançar a economia. Há quem já sugira que o pior já passou na Europa e que o continente está no caminho da recuperação. Não será agora preciso lutar contra a acomodação? Onde se situa neste debate? A battle against complacency. Where do you stand on that? I've used 3 words. Em 3 palavras. Collapse. Já evitamos o colapso em 2012. Devemos, evidentemente, não devemos fazer uma recaída em 2013 e não devemos agora baixar os braços. Não podemos colapsar, não podemos relaxar. E é isto exatamente que 2013 nos traz e aquilo que pretendemos. Os decisores têm que manter a dinâmica, continuar a reformar, fazer a consolidação fiscal e completar os regulamentos financeiros que já foram iniciados. A Grã-Bretanha veio aumentar o grau de incerteza e há quem diga que isso coloca a Europa em perigo, para não falar da própria Grã-Bretanha. Para mim, isso é sintomático dos líderes europeus darem mais prioridade às suas agendas domésticas. Pensa que é esse o caso? Eu espero, sinceramente, que a Europa funcione da forma como em geral faz. Ultrapassar os obstáculos, resolver os problemas, encontrar soluções para as discussões e sair bem no final, reforçado, e eu espero sinceramente que é isso que venha a acontecer. Dentro ou fora? A Europa é muito mais forte quando está unida e quando está a evoluir, a desenvolver-se, é muito mais competitiva. Isso vai acontecer, evidentemente, no resultado do debate que está a ocorrer atualmente na Grã-Bretanha. A Alemanha já mostrou que quer conversar, quer falar sobre a competitividade. Evidentemente, esse é o tema que está no coração de muitas das reformas e é necessário fazê-lo. Falemos sobre a questão da responsabilização. É uma questão importante para si e é admirável que o FMI tenha admitido que errou no passado em termos das medidas de austeridade. No entanto, esses erros afetaram as vidas de milhões de pessoas na Grécia. Deveria o FMI ser responsabilizado? Ora bem, nós assumimos as responsabilidades como qualquer outra instituição pública ou privada. Todos nós temos a nossa responsabilidade e, evidentemente, temos que ser verdadeiros. Não podemos esquecer, não nos podemos esquecer que nós não estamos nos bastidores, estamos também à frente, no palco, e é verdade que cometemos erros, mas devemos agora ser sinceros e da forma como fazemos sempre. Nós fazemos uma reavaliação, fazemos uma verificação de todos os dados que temos, perspectivas, relativamente à realidade que se vai apresentando. Ano passado, as perspectivas e a realidade é diferente da perspectiva ou das realidades de há 3 ou 4 anos atrás. E é claro que as coisas têm mudado no decorrer do tempo. E nós reconhecemos, assumimos essa responsabilidade. E digo mais, a série de reformas que estão a ser feitas atualmente, entre elas a consolidação fiscal, não foram decididas apenas numa base simples. Evidentemente que aqui nesta equação foi incluída muitos elementos a nível mundial. Ora, a Grécia, evidentemente, tinha que
consolidar-se, tinha que se reestruturar, tem que se ajustar ou continuar a ajustar-se e tem que eliminar obstáculos e barreiras que ainda existem. Por conseguinte, este multiplicador fiscal é maior ou mais difícil do que aquilo que tínhamos previsto inicialmente, mas evidentemente que nós teremos que avançar. Há alguns meses causou polémica ao dizer que simpatiza mais com as crianças africanas do que com os gregos. Continua a defender essa posição? Será que foi mal interpretada ou lamenta ter dito isso? Não. Eu não lamento. Eu estava a regressar de África e tinha ainda em mente, e continuo a ter hoje ainda, a visão das crianças do Niger, que eu tinha visitado, com salas de aula muito pequenas, quase sem livros, sem material escolar. E quando alguém me perguntou o que é que eu pensava quando me acordava de manhã e o que é que me preocupava, e se preocupava com os gregos, eu disse, primeiro, pensava nas crianças no Niger e disse ainda que seria bom que todos os gregos pagassem os seus impostos e continuo a repeti-lo. Insisto, evidentemente que as autoridades gregas não concordaram, pelas autoridades, evidentemente que há um reconhecimento de que todos devemos cumprir o nosso dever. E se todas as autoridades gregas, neste caso tributárias, fizerem o seu trabalho, a economia grega estaria hoje numa posição muito melhor. Estamos a falar da Europa que atravessa uma situação difícil. Os Estados Unidos não estão melhor. Qual é o lugar da China? Geograficamente a leste, mas em termos de contribuição para o crescimento a nível mundial, como motor, a China deverá crescer 7 a 8% em 2013. Tem uma nova liderança que foi eleita há pouco, deixou já claro que tem um plano quinquenal e quer continuar a reequilibrar o seu crescimento, o seu modelo de crescimento económico. Por isso a China vai ser uma das locomotivas da economia mundial. Então a ameaça de uma bolha não é real? Bom, eu penso que todos devemos estar sempre muito atentos às bolhas, independentemente da sua origem e onde tenham origem, sobretudo no que diz respeito ao imobiliário, porque juntamente com as bolhas financeiras podem ser devastadoras. Aliás, foi isso que vimos nos 5 últimos anos. Eu diria que a China está atenta a esse perigo e tentará ter um crescimento bem mais equilibrado do que anteriormente. O problema do precipício fiscal nos Estados Unidos, o teto da dívida, está a encobrir outro problema, o desemprego elevado. Ao falarmos da crise, não estamos a esquecer o desemprego global? Ora, eu diria primeiro que o desemprego nos Estados Unidos, ou a taxa de desemprego, está a melhorar. Ou seja, digo que as taxas de desemprego estão melhores. E isso é bom saber. Mas, no cômputo geral, o desemprego é um problema. E os números que foram publicados pelo OIT, seja de 200 e picos milhões, 1.000 milhões de pessoas à volta do mundo no desemprego, é muito desemprego. Ou seja, estamos aqui a falar de uma fonte de preocupação muito grande. E é aqui que os Estados Unidos têm que concentrar a sua atenção, que o crescimento possa continuar ou arrancar. E está neste momento frouxo, mas esta recuperação vai certamente, esta continuação, ou seja, este crescimento vai continuar e vai ser fonte de criação de emprego. Falei com o diretor da OIT, Guy Ryder. Ele disse que o preocupava era que agora que estamos no caminho da recuperação, os empresários estejam a esquecer-se do desemprego. Ele receia que este problema não esteja em vias de resolução. Duvido, respeitosamente, ou seja, eu espero que isso não venha a acontecer, porque o crescimento em si não vai resolver o problema do crescimento equilibrado ou do crescimento inclusivo que todos nós reconhecemos devem ser os elementos de um bom crescimento. Se não existirem empregos criados com o crescimento, vamos então esquecer o elemento inclusivo. E por conseguinte, eu acho que
a criação de emprego vai continuar a estar no centro das preocupações dos governos. E quanto ao facto de que o desemprego cria agitação social, como vê o desenvolvimento da agitação entre os jovens ao longo deste ano? Ora, em primeiro lugar, a taxa de desemprego dos jovens é o dobro da taxa de desemprego da população, do resto da população, em média dos 20%, ora, com 20% ou 25% de taxa de desemprego e 50%, por exemplo, para os jovens, é evidentemente escandaloso. 2 vezes mais frustração, mais desespero por não poder entrar no mercado de trabalho, e isto, evidentemente, aqui vai colher àquele ponto que referi há pouco, relativamente à responsabilidade. As aspirações que nós temos é essa, que a sociedade é responsável perante estes jovens e fazer com que estes tenham as qualificações, ou possam adquirir as qualificações necessárias, que possam entrar no mercado de trabalho, mas para isso é preciso também haver a criação de emprego, para que eles possam ocupar esses empregos. Aqui no Fórum Económico Mundial falamos de riscos globais. Para além daqueles aqui abordados, que outros riscos globais consegue identificar? Ora, existem zonas geográficas, Estados Unidos, talvez com os seus problemas, a médio prazo, redução do déficit, designadamente. Temos o Japão, também a médio prazo, com uma crise de dívida, que terá que reduzir essa dívida. Temos a zona euro, em que a construção e reconstrução uma nova arquitetura que terá que ser refeita. Depois temos o Médio Oriente, que está a passar por uma grande transformação, afetada ainda por vários conflitos, causando problemas, movimentos de populações, de refugiados, e que, evidentemente, tem efeitos económicos nestas zonas. Depois temos questões territoriais, escassez de fontes, de matérias-primas, e tudo isto tem a ver com, ou depende muito da boa vontade, da cooperação. E os decisores políticos vão tentar não só resolver, e terão que pensar não só em resolver os seus problemas nacionais, mas também terão que pensar no que se está a passar lá fora e como é que nós podemos tirar melhor partido das decisões que tomam. Por último, falou em igualdade de género aqui em Davos. Nas leituras que fiz, a senhora já foi descrita como charmosa, sedutora, mas também muito dominadora. A sua ilustração favorita mostra a chicotear um banqueiro. Será verdade? É realmente de 2008, data esse retrato. Que importância dá o sentido de humor no mundo essencialmente masculino? É difícil no mundo de hoje, ou seja, o mundo deve ser para todos, não só para homens, ou não só para mulheres. Ou seja, nós estamos aqui juntos nisto e nós temos que nos ajudar uns aos outros, independentemente de sermos homens ou mulheres. E não nos devemos levar demasiado a sério. E temos que ter este sentido de humor e aquela vozinha no interior de nós que nos diz que devemos ser sensíveis, humildes e atentos aos outros. Mas o sentido de humor, evidentemente, é vital.